Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer encontrar você aqui. Fico sempre feliz, agradecido a Deus pela sua companhia, por saber que você está aí do outro lado, sempre nos acompanhando. Que Deus esteja abençoando a sua vida, guardando a sua casa, a sua família. Esse é sempre o meu desejo, é sempre a minha oração. Quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje nós vamos começar capítulo 27. Na verdade, são dois capítulos abordando a viagem, não é? De Paulo a Roma, o caminho de Paulo a Roma. Paulo que havia apelado a César e agora estava a caminho a Roma. Nós vamos estudar hoje. Começar capítulo 27, vamos pegar apenas o primeiro versículo. Hoje eu quero mais fazer uma introdução, um relato sobre Roma, né? Sobre o ministério de Paulo, para onde ele estava indo agora. Depois de 2 anos preso em Cesareia, sendo julgado por Félix, por Festo e Agripa, Paulo finalmente embarcou rumo à capital do império, acompanhado de Lucas e mais 276 passageiros. E esse número é descrito em Atos, capítulo 27 e o versículo 37. Dentre esses passageiros, o primeiro versículo nos diz: havia uma leva de prisioneiros. É bem possível que esses prisioneiros estavam condenados à morte, mas antes de morrer, eles eram submetidos a algumas coisas terríveis. Eles eram oferecidos em espetáculo aos romanos, sedentos de ver, não é? Aqueles prisioneiros sendo lançados no anfiteatro e sendo devorado por feras ou mesmo traspassado pelas espadas dos gladiadores. Era um espetáculo macabro, mas que era muito comum lá em Roma. E muitos desses prisioneiros que estavam indo com Paulo de viagem, muitos deles certamente estariam indo para passar por essa tortura, por esse sofrimento antes da morte. Roma era a mais esplêndida cidade da época, a capital do mais poderoso império daquele tempo, não é? Já havia dominado o mundo. Roma revelava uma beleza colossal, mas também uma corrupção profunda. Resplandecia como o sol, mas ao mesmo tempo imersa num caudal de trevas. Essa era Roma no período que Paulo estava sendo levado para ali. Alguns escritores da época, como Juvenal e Sêneca, eles escreveram que Roma era como se fosse a cloaca do mundo. Isso mesmo, a cloaca da iniquidade. E outro escreveu que ela era o esgoto do mundo. Então, ao mesmo tempo que ela tinha as suas belezas e a sua organização, ela também estava mergulhada numa profunda corrupção e mergulhada em trevas e pecados e imoralidades também. Roma abrigava todo tipo de pessoas. Roma na época era composta por romanos, obviamente, não é? Mas também gregos, bárbaros e judeus. E lá um panteão de divindades existiam em Roma naquela época, e uma coisa a ser observada é que o império respeitava as religiões dos diversos povos que ali moravam e que compunham. A lei romana também chamava atenção e merecia destaque por ser uma lei que respeitava todos os cidadãos. Então todo cidadão tinha o direito de defender-se, e o direito romano se torna um padrão para todo o mundo nos dias daquela época e até os dias atuais. O direito romano ele é estudado ainda. As estradas construídas, protegidas por falanges romanos, possibilitavam o comércio rápido e o transporte dos missionários pelo mundo conhecido na época. Roma reunia, naquela época, o melhor e o pior do mundo, e era essa cidade das oportunidades
para onde convergiam todas as pessoas do mundo. E é por isso que o apóstolo Paulo tinha desejo de ir a Roma. E nós vamos estudar no estudo posterior, apóstolo Paulo desejoso ir para esse lugar para poder falar do evangelho. Ali estavam pessoas de várias partes do mundo. Ali existiam pessoas que poderiam, a partir do evangelho, espalhar esta mensagem para outros lugares. O desejo de Paulo era ir a Roma, e nós vamos observar então nesses dias o transcurso de Paulo até chegar em Roma. O primeiro verso que nós observamos aqui no capítulo 27 diz: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião romano chamado Júlio, da corte imperial. E assim Paulo embarca para Roma, algo que o Senhor Deus já havia dito a ele que iria acontecer. Apesar de todas as investidas dos judeus para matá-lo, fizeram um voto que só comeriam depois de vê-lo morto, mas a palavra de Deus, ela estava acima de todas as coisas. Os planos e propósitos de Deus estavam acima de qualquer intento maligno, e os planos de Deus sempre se cumprem. E Paulo embarca para esta viagem, uma viagem que você vai estudar comigo aqui, se Deus permitir, uma viagem cheia de desafios, cheia de problemas, mas a palavra do Senhor levou Paulo em segurança até Roma, porque Deus cumpre aquilo que ele diz, e vale sempre a pena confiar e descansar nas promessas de Deus, porque ele cumpre a sua palavra. E eu louvo a Deus por isso. Nós podemos confiar no que Deus diz, nós podemos confiar na palavra de Deus, nas promessas de Deus, porque ele cumpre as suas promessas. Não importa os levantes do inimigo, não importa as circunstâncias que aparentemente pareçam ir contra, mas os planos de Deus são superiores, são sempre os melhores. E por isso nós podemos e devemos descansar no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, guarde a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.